Olá, internautas conectados no DMTV. Estamos de volta com uma entrevista especial para você. Hoje nós vamos abordar o tema de bullying, um caso que aconteceu aí na última sexta-feira, e esse assunto tem gerado muita discussão em toda a população. E para falar sobre esse tema, nós estamos acolhendo aqui nos estúdios do Diário da Manhã o professor Alexandre Mauman, ele que é especialista e vai falar um pouco para a gente a respeito dessa violência. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, professor, eu queria começar perguntando para o senhor como o bullying é encarado nas escolas pelos professores. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm tido justamente por observar a luta da coordenadora, por exemplo, para acalmar aquele rapaz que estava com a arma. O que eu tenho a dizer é que há uma busca incessante, há uma busca não só em Goiânia, mas como no Brasil inteiro, por cursos, por formações e capacitações desses professores. Portanto, tem professores que realmente sabem lidar com a situação, buscam o conhecimento e tirar suas dúvidas sobre isso. A grande questão é que ainda assim, mesmo com formações e tudo mais, há dúvidas sobre o processo, porque o bullying não é uma doença, o bullying não é algo palpável que você vê. Na verdade, E também não é algo hereditário? De maneira alguma, né? Então a gente não vai culpar os pais por isso, isso a gente pode até falar daqui a pouco. Mas o grande problema é que o bullying em si, ele causa muitas dúvidas, muito medo nas pessoas de encararem que a sua escola tem bullying, por exemplo. Nenhuma escola vai admitir que o bullying acontece nela, mas admite que há violência. Mas o bullying não. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então. Bom, e já que o senhor entrou nesse aspecto, eu queria já falar a respeito dos pais. Nós comentávamos agora há pouco a respeito de que ninguém assume, por exemplo, que na minha família existe uma pessoa que cometa esse tipo de atitude ou uma pessoa que sofre isso. O senhor falava a respeito de uma família perfeita. Hoje em dia não existe uma família perfeita, não existem pessoas perfeitas. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? A forma também com que as pessoas, de forma geral, os pais encaram essa realidade dentro de casa, porque aceitar isso não é fácil. E depois que acontece, fica pior ainda, fica mais difícil ainda. Então, você falou vários pontos essenciais para entender o bullying. Primeiro, é a família. A gente entender a responsabilidade do pai. Nós chamamos isso de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade tanto da criança, entender que ela é responsável pelas suas ações e pelas reações e consequências das suas ações, como dos pais que educam essa criança. Nós vemos muitas pessoas falando assim, eu tenho 4 filhos, meus filhos sofreram bullying e hoje estão bem. Nós temos que entender que cada pessoa tem uma individualidade biológica e as suas reações vão depender do seu meio, daquilo que aprende, etc. Tá, legal, responsabilidade dos pais, isso é fato. O grande problema é a gente ter a ideia de família margarina, que é aquela família perfeita, linda e maravilhosa. Isso nunca vai existir. Acontece que você, enquanto pai, nós, enquanto pai, eu, enquanto pai, vou dar subsídios e ferramentas para o meu filho fazer bons caminhos. Escolher de forma que ele observa aquela melhor escolha para ele. A questão é que ele vai fazer essas escolhas e nós não temos controle sobre isso. Com certeza. E é uma questão assim que aborda bastante, porque, por exemplo, a nossa educação em casa é o reflexo de tudo que a gente vai viver lá fora. E se a gente não tem um berço bem formado em casa, como que a gente vai encarar isso lá fora? E, na verdade, a formação do caráter desse adolescente ou dessa criança não é só da sua casa. Lembrando que ele tem um ambiente que é a escola, ele tem a rua, seus colegas, seus amigos, ele tem os youtubers, por exemplo, como reflexo. Então, tudo que ele vê, ele vai assimilando, pegando pequenos retalhos, pegando pequenas realidades e formando a sua própria realidade. Eu sempre digo que, em relação ao bullying, nós temos no mínimo 4 verdades, no mínimo. A primeira verdade é a da vítima, a segunda do agressor, a terceira que são das testemunhas. E lembrando, as testemunhas geralmente são da mesma idade que eles, então a formação de ideias, como eles verem o mundo, ainda é de uma criança, de um adolescente. E a quarta, que seria a nossa, a sua, a minha, que nós vamos pegar retalhos das notícias que nós vimos e formamos a nossa opinião. E aí que está o grande problema, que nós vamos então para o julgamento. Então os pais não devem ser julgados por isso. Os pais dessa criança que pegou uma arma e atirou, ela não pode jamais ser julgada, eles não poderão ser julgados por isso. Cabe à polícia pegar os dados, coletar esses dados verdadeiros, então quem é apto para fazer esse julgamento irá fazer. Não será eu nem você
que vamos fazer isso. Agora, um aspecto muito interessante. Conversando aqui com o professor, ele me disse que não concorda com a versão de que não existe bullying entre professor e aluno. E isso me causou um certo impacto, porque, na minha opinião, aquela agressão que sempre acontece, né, nas escolas, com o professor e aluno, o professor que agride o aluno verbalmente, fisicamente até Também. às vezes, eu acreditava que isso seria bullying. Então, qual é a sua visão diante disso? Por que que o senhor não concorda com isso? Então, não concordo justamente porque eu fiz uma pesquisa extensa, ampla, onde eu busquei informações em artigos da Alemanha, artigos da Europa, artigos da África do Sul, artigos dos próprios Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil, e acabei indo para as leis brasileiras. E quando nós observamos bem o bullying e como ele é tratado mesmo, nós vamos observar que o bullying, na verdade, é uma ação repetitiva, intencional, que visa realmente denegrir o outro de forma intencional mesmo, mas de um volume de tempo maior. Legal. Só que tem uma frasezinha que sempre tem que estar atento, e nós nos perdemos nela, que é entre pares, ou seja, entre um estudante e o outro estudante. No Brasil, nós temos uma série de pesquisas extensas, que pesquisadores se debruçaram sobre livros para fazer leis de assédio moral e sexual. Portanto, entre pessoas que ocupam cargos maiores, como chefe e colaborador, como professor que está em uma posição maior do que o aluno, isso chama-se assédio. Isso está previsto em lei e o pai e a mãe devem sim responsabilizar esse professor, buscar o Ministério Público e ele vai receber as sanções legais num caso como esse. O senhor acha que os professores hoje eles são treinados para encarar, por exemplo, o caso que aconteceu na última sexta-feira, no Colégio Goiás? O senhor acredita que os professores eles têm a capacidade hoje em dia de encarar esse fato, se hoje acontecer em algum lugar? Ninguém está preparado. Na verdade, a descrição que a coordenadora coloca é porque ela tem uma vivência, um histórico que ela precisou ali naquela reação. E nós teremos diversos modos de reações diante de uma adversidade. Então não tem como garantir que os professores irão ter uma reação como a dela, ou que eu vou ter uma reação diante de algo absurdo como esse, de uma arma apontada para mim. Nós não sabemos. A gente pode prever, planejar, sistematizar como pode ser feito, mas que realmente quando acontecer a gente não tem ideia, não tem como medir e falar, vai fazer dessa maneira. O nosso cérebro ele vai, lá no nosso hipocampo, vai dizer ou corre ou age. Então cada um vai ter uma reação e depende muito do momento. Mas poderia existir, né? Claro, um treinamento para esse tipo de situação. Na verdade, existem treinamentos, né? Eu dou treinamentos para isso. Existem vários institutos no Brasil que falam especificamente sobre desenvolvimento humano. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, o professor vai se desenvolver pessoalmente, entender onde ele está, como ele é, vai ter um fortalecimento dele enquanto professor, por que ele está, qual o propósito dele ser professor, e ele, então, profissionalmente vai saber lidar com essas ações. Mas vamos falar a verdade, a escola, ela é um retrato do que nós vivemos na sociedade fora. Sim. Né? Então, eu falo sempre que a escola, eu vou fazer uma analogia simples, mas pega uma panela de pressão. A escola é uma panela de pressão onde nós temos religiões, crenças, valores, times, preconceitos, tudo em um local só, se brigando e nós fechamos ali. A válvula que vai regular essa panela de pressão seria justamente uma tríade entre pais, professores e a sociedade em geral. Quando eu digo sociedade em geral, os políticos, as políticas estão aqui também, políticas públicas voltadas para isso. Se não funciona muito bem, ela vai explodir. Foi o que aconteceu nessa escola, por exemplo. Em 2011, eu fiz essa pesquisa, essa dissertação, e falei que iria acontecer de novo no Brasil, se não tomássemos atitude. Porque as pessoas têm medo de assumir o bullying. Quando se fala em bullying, todo mundo corre e fala, não foi bullying, isso não é bullying. Calma, o que interessa, na verdade, nem é saber se é bullying ou não. O que é importante é entender que nós estamos passando por uma doença social grave e que professores, sim, estão buscando melhorar o seu desempenho, buscando cursos, capacitações. A própria Prefeitura de Goiânia, todo ano, tem capacitação para melhorar o desempenho dos seus profissionais, só que nunca estaremos preparados para uma coisa como essa. Nunca. Então é necessário realmente que nós, enquanto sociedade, entendamos que as nossas ações estão promovendo o caráter dessas crianças, que não conseguem ouvir o não,
que não conseguem... Quantos professores vocês estão vendo estão sendo agredidos por alunos? Isso não é bullying, isso na verdade é um ato infracional. Então, eles não querem ouvir um não de um professor, eles não querem, porque eles não ouvem não dos pais. E eles estão vendo que a política, em geral, também não consegue ouvir não. Os políticos conseguem fazer um monte de coisa errada e se safam, digamos assim, são libertados por isso. Então eles acabam pegando cada uma dessas informações e formam o seu caráter através disso. E a família, o quanto a gente vai conversando, de acordo com o que a gente vai conversando, a gente vai tendo uma visão de que hoje em dia a formação da família e a educação também dentro de casa é essencial para que esse tipo de coisa não aconteça. Então, por exemplo, se dentro de casa a criança ou o adolescente, ele sempre presencia brigas constantes, a falta de educação entre os pais, né, o não obedecer de outros irmãos ou os irmãos mais velhos, porque às vezes a gente passa por essa fase também, todo mundo passa por essa fase. Claro. Mas existem pessoas que sabem encarar essas realidades de forma diferente. E é isso que muda o cenário atual da sociedade, a forma com que nós encaramos as coisas. Nós chamamos isso de resiliência. É a capacidade desse indivíduo ser pressionado, resistir a essas pressões e voltar da melhor maneira possível àquela sociedade ou aquele meio em que ele estava inserido. Então, a grande complicação é entender que essas crianças elas devem estar preparadas para as adversidades, não as dificuldades. Dificuldades nós escolhemos elas. Há uma diferença entre dificuldade e adversidades que nós encaramos. Dificuldade financeira, por exemplo. A pessoa escolhe gastar mais do que recebe. Então, isso é uma dificuldade. As adversidades são aquilo que não tem controle. Às vezes, necessariamente, ela vai ter pessoas que não concordam com ela. Alguns de vocês mesmos que estão nos vendo não vai concordar comigo. E nós temos que saber lidar com essas diferenças de opiniões, de reações. Agora, o problema é que muitas vezes essas crianças acabam se agredindo sem controle e acaba realmente ferindo o emocional da vítima a tal ponto que ela reage dessa maneira ou ela acaba realmente aí se martirizando ou se diminuindo a tal ponto de cometer um suicídio, por exemplo. Então são vários caminhos, várias reações diante do fenômeno social. E existem também doenças que causam isso, por exemplo, a depressão. Automaticamente isso também afeta todos os lados emocionais da pessoa, né? E a depressão ela é uma doença silenciosa, muito perigosa, muito perigosa. Então, mais uma vez entra no caso a questão da família. Quanto os pais devem hoje em dia observar os seus filhos, o comportamento dos filhos em casa, indo para a escola, voltando da escola, como que está essa convivência em casa. Hoje em dia, a adolescência se resume a celulares, smartphones, internet. Isso. O senhor falava a respeito de youtubers. Quantos adolescentes hoje em dia têm como foco de referência os youtubers? Isso. Onde, no caso, deveria ser os pais, os avós, a família mesmo. Vamos colocar não muito longe, há 15 anos atrás. Se você perguntasse a um adolescente, ele queria ser jogador de futebol, ou médico, ou engenheiro, professor nem tanto, realmente. Mas hoje, se você pergunta, grande parte, se você for agora perguntar para o seu filho, ele não vai falar jogador de futebol, provavelmente ele vai falar youtuber. Então é uma grande referência que nós temos. Então a maneira com que você coloca esses youtubers para ele assistir e como ele capta essas mensagens é que vai fazer a diferença. Com certeza. Professor, eu quero agradecer aqui a sua presença. Valeu. Tá bom? Essa entrevista, esse bate-papo. Se quiser acrescentar mais alguma coisa. Só uma coisinha, porque assim, tem uma dúvida ainda muito grande sobre o que é o que não é o bullying, né? Se foi bullying, por exemplo, que aconteceu na sexta-feira. Na verdade, não tem como a gente saber agora. Então, é um risco muito grande de afirmar que aquilo foi bullying. Agora, cabe realmente à justiça, à polícia, captar os dados para realmente saber se foi ou não bullying. Porque o bullying tem que ser repetitivo. E há uma discussão muito grande de que uma das testemunhas diz que a violência começou na segunda-feira. Então, foram 3 dias de violência. Agora, o ponto de vista que nós temos que ver não é da testemunha. Como eu disse, a testemunha tem a mesma idade deles. Então, a maneira que vê o mundo é diferente da nossa enquanto adulto. Portanto, nós temos que ver diante do bullying, mas na verdade na dinâmica da vítima. Como a vítima passou esses últimos meses, anos, na sua vida escolar.
não necessariamente que foi o mesmo agressor durante esse tempo todo. Na verdade, ele pode ter tido vários agressores durante esse período e ele sofreu de bullying justamente porque é uma ação continuada, intensiva, repetitiva, intencional. Então, o bullying tem que ser valorizado, não digo valorizado, mas visto no olhar da vítima, não necessariamente só das testemunhas ou de quem o pratica. Porque quem o pratica vai falar que foi uma brincadeira apenas, nunca vai assumir que tem muito tempo fazendo isso. Com certeza. Tá? Não, aquela questão também do bullying, nesse caso, ele pode ter sido estopim. Então, ele pode ter passado por vários outros problemas, como o senhor mesmo colocou, em casa, em outros lugares que ele frequenta, e aquela brincadeira colocada de forma errada, né? Claro, ninguém merece ser tratado desse jeito, gerou esse tipo de situação, infelizmente. A gente não pode julgar de maneira alguma, isso cabe à justiça agora, e eles vão colher os dados de forma correta e vão fazer esse julgamento. Mas muito obrigada pela sua Agradeço, presença mais uma vez. Obrigado. E nós, contribuir mais. É isso mesmo. E nós voltamos daqui a pouco com mais informações para você no DM News e mais entrevistas também aqui no DM Entrevista. Até mais, tamo junto.